termos o privilégio, né, de ter o nosso evento para a apresentação das obras de vocês. A Gabriela iniciou a gravação, mas nós gostaríamos de saber se temos a autorização, né, para fazer a gravação desse momento. Tudo bem para todos os participantes? Tudo. Tudo bem. Então, o 16º Encontro Paranaense de Educação Matemática tem sido realizado sob a coordenação da UniOeste Foz do Iguaçu, no formato online, né, no sentido de manter a nossa tradição, né. Quando o Sérgio conversa conosco a respeito de trocarmos os anos, né, para que fosse presencial, foi uma decisão muito difícil também, a decisão pelo formato online, mas esperamos que esteja ocorrendo da maneira prevista e que esteja atendendo às expectativas de todos. Então, nessa sala 2, nós teremos a apresentação prevista, né, de 4 obras, 3 dos nossos autores já se encontram na sala. Vocês terão um tempo para conversar, apresentar, a Gabi vai estar controlando para nós esse tempo, mas é uma dinâmica também passível de negociação, né? Nós temos um período aí que, dependendo da disponibilidade de vocês, eu e a Gabi, nós podemos ficar o tempo necessário, tá? Então, nós faremos a primeira apresentação. O título da obra... Olá, Adriana, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Claudiane também, seja bem-vinda, Ana Karen. Então, o título da obra, Linguagem e Matemática, uma relação conflituosa no processo de ensino, e a autora, a professora Sandra Regina D'Antônio Verengia. Eu vou... Professora. Muito obrigada pelo espaço, acho que é sempre uma abertura muito positiva a gente poder compartilhar, né, principalmente de algo que é tão carinhoso, que é quando a gente produz um filho, né, que eu digo que o livro é quase um filho. Tenho 2 crianças pequenas, mas assim, tanto trabalho que é muito gratificante quando a gente vê ele pronto, né, pronto em todos os sentidos. Então eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, e já agradeço imensamente a organização pelo espaço concedido, que não é todo evento que a gente tem essa possibilidade de fazer as apresentações, muitas vezes fica até difícil da gente colocar um livro em exposição, e vocês fizeram esse momento, que no meu ponto de vista é essencial. Vocês conseguem ver os slides? Sim. Bom, então, como vocês já disseram, né, o nosso livro se chama Linguagem e Matemática, uma relação conflituosa no processo de ensino. Isso é uma pergunta, porque parte de uma inquietação minha, como aluna de mestrado, junto com a minha orientadora, né, a querida Regina Maria Parvanello, que eu falo que ela é minha mãe de mestrado e de doutorado. Essa obra, o estudo dela, inquietou a obra também que eu escrevi, a minha tese de doutorado, mas isso foi pensado em outra questão, na universidade, e ela me acompanhou durante todo o meu processo de mestrado e doutorado, a quem eu sou muito grata, né, e não poderia deixar de citar isso aqui. O nosso livro, ele partiu, então, da nossa necessidade de a gente compreender como é que a linguagem e a comunicação estabelecida pelo professor com os alunos, ela estava relacionada com a promoção da aprendizagem, mas uma aprendizagem significativa, ou seja, com o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático desses estudantes, né? E com o êxito deles na escola, e também com o fato de gostar ou não da matemática, tá? Então, o nosso objetivo, né, que era nosso objetivo de pesquisa, ele tinha... espera só um minutinho que eu tenho que autorizar a entrada de alguém. Mas Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar? Tá, obrigada. Então,
como objetivo, a gente tinha em vista saber em que medida que esse discurso ele contribuía, né, para a melhor compreensão da matemática pelos estudantes. As questões que a gente apresenta, né, no decorrer de toda a obra, elas estão relacionadas aos aspectos teóricos, né, de pesquisas que tratam especificamente sobre a questão da comunicação, ou seja, do diálogo que professor e aluno estabelecem em sala de aula, e tem ali, é claro, citações de autores que falam especificamente da questão das aulas de matemática. E também de observações de episódios de ensino, né, que foram analisados. Eu acompanhei algumas sessões, algumas não, 24 horas aula, no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, aulas de matemática, fiz a transcrição e a gravação dessas aulas, e também anotações em diário, e essas observações que geraram os episódios de ensino que a gente destaca no decorrer do livro, e que mostram como que as interações estabelecidas, elas contribuem ou não com o aprendizado da matemática, tá? Então, a partir da minha ida à sala de aula, né, do meu acompanhamento das aulas de matemática e da transcrição dessas aulas no momento posterior, a gente conseguiu estabelecer algumas categorias, que são categorias que a gente estrutura a partir de um conjunto de situações que se tornam semelhantes, das quais eu vou falar um pouquinho para vocês de cada uma delas. Foram 6 categorias, né? A primeira delas a gente chama de a boa resposta a qualquer preço. São situações de ensino, né, em que o professor, durante a sua fala, ou durante o diálogo que ele estabelece com os alunos, ele conduz a criança, ou conduz o adolescente, conduz os alunos, a resposta que ele já tem pré-estabelecido, ou seja, o caminho de resolução que ele trilhou. E como é que ele faz isso? Ele faz isso utilizando de questões de comunicação, como a mudança na expressão facial, uma entonação de voz, um desenho, um gesto, que leva o aluno, então, a não pensar na situação de forma diferente, mas sim a englobar a sala no mesmo caminho trilhado ou pensado pelo professor, né? Um exemplo clássico disso é quando na leitura de um problema há ênfase em determinadas palavras, como você fala gasta, então o problema está dizendo gasta. Então, a entonação de voz e o uso da expressão facial em situações como essa, que às vezes se referem a alguma terminologia que está presente no problema, tentando fazer com que o aluno faça ali a observação daquilo que está sendo enaltecido, da palavra, com a operação que deve ser aplicada na situação problema, deixando então de pensar sobre o problema e focando muito mais na questão do algoritmo a ser utilizado. Uma segunda categoria que a gente chama, que é um diálogo de surdos, são situações em que tanto o professor quanto o aluno, eles falam sobre o mesmo assunto, né? Porém, nem aluno compreende professor, nem professor compreende aluno. Então, são aspectos que a gente percebe durante o decorrer de algumas falas, né? Que o aluno, às vezes, ele tenta apresentar uma ideia, né, e essa ideia, ela não é apreciada ou ouvida, e o professor continua falando sobre o mesmo assunto, sem dar pertinência ou sem fazer questionamentos às crianças, aos adolescentes, sobre determinados temas. E sempre no sentido de conduzir de novo as discussões para aquilo que o docente quer falar, ou seja, a mensagem que ele gostaria de passar, sem que haja interrupção ou falha no diálogo, né, ou ele tenha que mudar de assuntos para
tratar de outras coisas que não sejam aquilo que ele gostaria de expressar no momento. A gente tem inúmeras situações em que é nítido, né, a percepção do que a gente categoriza aqui como uma negociação de poder, né, em que o professor mostra o tempo todo que é ele quem tem o conhecimento e que qualquer problema de incompreensão que apareça ou surja durante os diálogos com relação aos alunos, ele é considerado como um fator externo, que não tem nada a ver com a relação didática que se estabelece. Então, são momentos em que o aluno, ao apresentar uma dúvida, ele muitas vezes ele é categorizado como alguém que está na sala, não prestando atenção, está na sala, mas não está ouvindo o que o professor está falando, e por isso que ele não entendeu aquilo que foi feito, e foi dito, e o professor repete novamente. Então, da mesma maneira, quando, na verdade, a incompreensão do aluno não tem a ver com aqui, não tem a ver com a bagunça, não tem a ver com a conversa, mas tem a ver com o não entendimento da mensagem que o professor quis dizer ou quis passar naquele momento. Aí a gente tem uma outra categoria que a gente chama de partir do que o aluno alega saber, né? Em que são momentos, né, de partilha entre professor e aluno, em que o professor faz questionamentos, recolhe algumas informações, mas isso num coletivo, e aí, a partir daquilo que os alunos respondem, o professor encaminha a aula, considerando essas informações como algo que já está apropriado, ou que já foi ou que todos os alunos já conseguiram se apropriar, né? E não se atenta que, às vezes, o coletivo não é o coletivo no sentido de uma fala, mas tem alunos que não fazem parte desse coletivo porque tem dificuldade ou porque não compreende e fica em silêncio, e aí o professor, ele não faz essa observação cuidadosa e ele continua ali a discussão do assunto ou do tema que está sendo tratado, ignorando essas situações que podem ocorrer em sala de aula. E partindo daquilo que os alunos disseram ter como conhecimento. Oi. Já deu o tempo, tá bom? Ai, eu já estou terminando, tá? E aí tem momentos em que a gente considera de negociação de significado, que são situações em que o professor ele faz um diálogo com o aluno e que ele consegue, a partir do diálogo estabelecido, mudar o pensamento, mudar a forma de abordagem, né, para que os adolescentes e para que as crianças compreendam aquilo que está sendo dito. E uma outra categoria, que é a matemática reduzida ao cálculo, em que os problemas, eles não são vistos no sentido de compreensão de problemas, mas sim no sentido de operação matemática. Então, o foco são nos dados e nos números e não naquilo que o problema, de fato, quer trazer, o que desconsidera a riqueza da situação proposta. Então, a gente vai dizer, né, que, como aponta D'Ambrosio, a gente tem aqui que se o professor ele não se coloca num estado de escuta, ele não ouve o aluno, ele somente fala, né, ele faz com que, deixando de ouvir, né, os alunos passem a também não escutar, porque os alunos não estão compreendendo a matemática, né? E aí não há um processo de ensino-aprendizagem e muitas incompreensões e dúvidas pairam no ambiente de sala de aula. Então, o livro traz para a gente discussões no sentido de que é preciso, né, que a gente enxergue que esses momentos de comunicação que são estabelecidos entre professor e aluno se constituem como a razão do processo de ensino-aprendizagem e que, se não forem feitos a contento, vão gerar, claro, insucesso aos estudantes na disciplina. Aqui está o link, né, onde a gente pode acessar a obra para a editora, e é isso, gente, né, espero que eu tenha deixado claro, né, para vocês um pouquinho da ideia do livro. Muito obrigada, professora Sandra, parabéns pela sua obra, com certeza
é uma indicação importantíssima para nós ouvirmos os nossos alunos, né? E o que eles nos falam em sala de aula e o que essas respostas nos revelam. Parabéns. Obrigada. Eu gostaria de comunicar a todos da sessão que a professora Sandra ela vai precisar se retirar. Então, nós estabelecemos a dinâmica de que, se tiver algum tipo de comentário, alguma inferência, que seja feito agora, após a apresentação dela. Então, a palavra está aberta. Não tendo, então, professora Sandra, muito obrigado. Não é e-book? Ele não está no formato de e-book, está no formato de livro, mas eu acho que ele tem, não, ele tem as duas versões, ele tem a versão e-book, tem a versão do livro impressa, e no site da editora você consegue identificar os dois. Luciana, obrigada pela oportunidade, desculpa os colegas eu não poder continuar na sala, mas eu tenho que ir para outra sala, porque tem uma outra apresentação agora, tá? Obrigada mesmo. Obrigada, Tchau. senhora. Tchau, tchau. Na sequência, então, teremos a apresentação da obra Reflexões e Caminhos para o Ensino de Matemática para Crianças com Síndrome de Down. A autora, Mônica de Faria e Silva. O som, professora. Desculpem, eu sempre faço isso com som. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de agradecer primeiramente a organização do evento, pela oportunidade, né, desse espaço para a gente apresentar aí as nossas obras. Gostaria de dizer que eu sou muito grata por isso. O meu livro, ele está em formato de e-book e é distribuição gratuita, tá? Então, eu vou passar depois, né, o link do Drive para quem quiser acessar. Antes de fazer, de colocar um slide aqui, a apresentação, na verdade, para vocês, eu gostaria de falar um pouco, né, sobre como se deu essa construção deste livro. A escrita desse livro, ele perpassa pela minha experiência profissional quando eu fui professora alfabetizadora, mas também a minha experiência como pedagoga e como pesquisadora. E ele traz um pouco das angústias, das frustrações e também dos desafios que eu vivi nos ambientes escolares em que eu trabalhei, e o despertar do desejo de pesquisar sobre deficiência como uma forma de suscitar questionamentos e reflexões capazes de instigar os profissionais, né, e as profissionais que trabalham com a educação, a aceitar o desafio que é, diante das inúmeras limitações que a gente tem, tanto na formação da professora e do professor, quanto na estrutura educacional, que ainda é tão deficitária, de abraçar essa causa, que é a inclusão. Então, eu escolhi a matemática devido à prática como professora alfabetizadora e aos estudos, pesquisas, discussões sobre estratégias de aprendizagem para crianças com dificuldades diversas. E os estudos sobre Down, aprendizagem de crianças com síndrome de Down, têm a sua motivação no fato de que esta é a ocorrência genética mais comum que existe. No Brasil, por exemplo, a incidência de nascimentos de crianças com síndrome de Down é de 1 para cada 600 ou 800 crianças nascidas. 600 a 800 nascimentos é questão de autoria, tá?
Então, isso independe da etnia, de gênero, de classe social, de religião, né? E, desse modo, o meu percurso enquanto pesquisadora se constituiu por meio das preocupações com a qualidade da abordagem matemática oferecida para estudantes que estão desenvolvendo as primeiras apropriações dos conceitos matemáticos e necessitam de ações fundamentadas e que estabeleçam relações de sentido, né, para a sua aprendizagem. Então, por fim, essa discussão envolve principalmente o trabalho de professoras e professores que ensinam matemática e de como se constituiu a sua formação à luz de concepções, conhecimentos e práticas. E especialmente no que tange à inclusão, né, verifica-se ainda o desafio do ingresso de crianças com deficiência nas salas regulares do ensino fundamental. Então, eu vou colocar aqui para vocês, tela inteira ou janela? Pode ser janela, né? Vocês veem? Vocês já conseguem ver a capa? Sim. Sim? Bom, eu coloquei um pouco menor, só para mostrar para vocês a ideia que eu tive com a pessoa que diagramou, né, que editou o livro, para a gente constituir essa capa. Então, quando a gente fala em matemática, é quase que imediato que as pessoas pensem em números, fórmulas, gráficos, calculadora, régua, então ábaco, um pouco menos, né, o ábaco. Então, símbolos que remetem à matemática, numerais, né, e o símbolo da síndrome de Down, que é um laço, ele é metade amarelo, metade azul, então nós partimos esse laço, colocamos, né, uma cor para cada lado, remetendo aí a síndrome de Down. Aqui eu gostaria de deixar um agradecimento também aos professores e professoras que participaram comigo dessa empreitada, professor Anderson Oramísio, da Universidade Federal de Jataí, professor Armindo Quilice Neto, da Universidade Federal de Uberlândia, professor Simval Filho dos Reis, também da UFO, eu trabalho na UFO, tá, gente? Eu sou pedagoga da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia, e fiz meu mestrado na universidade também, minha graduação, minha pós-graduação, meu mestrado, e agora, se Deus quiser, indo para o doutorado. Professora Débora Rosária Barbosa, da UFMG, Fabiana Fiorese de Marco Matos, da Universidade Federal de Uberlândia, professor Guilherme Saramago de Oliveira, meu querido orientador, professora Jane Maria dos Santos Reis, da Universidade Federal de Uberlândia, e também da mesma universidade, a professora Silvana Maluzan. Faço uma dedicação às pessoas que têm síndrome de Down e aos meus filhos, Naná e Mate. Naná faleceu há 1 ano e meio, e aos meus filhos Pet, que são vários, Abel, que foi a pessoa que organizou esse livro, Maria Isabel Silva de Moraes, as minhas amigas queridas e meus amigos queridos. Bom, eu vou passar rapidamente sobre como se estruturou o livro, mas eu gostaria que vocês soubessem que quando eu falo da minha trajetória profissional, é só mesmo para contextualizar o que me instigou a escrever, né? Eu sou de uma época, quando eu fui professora alfabetizadora, em que não se falava de educação inclusiva, em que as crianças que tinham alguma dificuldade ou alguma deficiência, elas eram inseridas nas salas sem qualquer apoio, e elas tinham que cumprir as atividades, tudo aquilo que era trabalhado em sala, no mesmo tempo que qualquer outra criança. E uma coisa que, como alfabetizadora, eu sempre percebi, foi que nós precisamos ser alfabetizados e alfabetizadas na matemática, tanto quanto somos na nossa língua mãe, no caso, nossa língua portuguesa.
E eu comprei muita briga com isso, né? As pedagogas, orientadoras na época, coordenadoras, elas sempre perguntavam: de onde você tirou isso, professor? Então, eu trabalhava com jogos, fazia muito material, com material descartável, né, que seria descartado. Eu sempre fiz muitos jogos, brinquei com os meus estudantes, e dei aula na pós-graduação, levando esses jogos, levando esses materiais, jogando com as professoras e os professores, e explicando o valor do jogo, né? Professora, falta 1 minuto, tá? Certo. Então, aqui no livro, eu trago um pouco desse percurso, passo pelos aspectos históricos do ensino e da aprendizagem de matemática nos anos iniciais do fundamental, a matemática com relação às metodologias, formações e concepções, a trajetória da educação inclusiva e a inclusão da criança com síndrome de Down, um pouco da história de da matemática e das tecnologias de informação e comunicação na educação inclusiva, o professor e o processo de ensino de aprendizagem para crianças com síndrome de Down, e algumas reflexões para a continuidade do caminho. Como eu vou compartilhar com vocês o link, eu desejo uma boa leitura, agradeço a escuta amorosa de cada um e cada uma que estão aqui, e me coloco à disposição caso tenha algum comentário ou alguma pergunta. Obrigada. Excelente, professora. Parabéns pela sua obra. Obrigada. Tenho certeza que a professora disponibilizando no chat, a gente também vai disseminar para os nossos alunos e também nossos orientandos, porque a inclusão, ela precisa ser entendida, né, refletida, para que se possa fazer um trabalho de aprendizagem. Sim. Né? Então, com certeza, nós faremos uma boa utilização da sua obra, né? E abro espaço aos participantes para os comentários. Eu desejo dar os parabéns à professora Mônica pela sua empreitada e dizer, professora, que até usar a minha fala como um gancho, daqui a pouco eu vou falar sobre a minha, da questão da interdisciplinaridade, né, que deve existir entre a senhora falou a respeito da língua portuguesa, e eu totalmente, todos nós, acredito que estão aqui, são de acordo com relação a essa necessidade, né, onde na nossa realidade de Brasil, ainda, mas provavelmente isso vai acabar, né, nós não temos essa compreensão de que as disciplinas, elas são unidas umas às outras, as ciências, elas não se dividem, só se dividem por questões de formação, né, da parte das pessoas, mas a própria pedagogia, ela se encarrega de poder unir e trazer essa necessidade de conjugação de todas as disciplinas. Então, não só a questão relacionada à educação inclusiva, mas com relação à unidade comum entre todos os que não têm necessidade de inclusão. Não é? Eu estou fazendo esse mestrado, vou me apresentar depois, em educação inclusiva, e vejo que tem se falado muito em educação inclusiva na fase inicial dos estudos, mas isso, na verdade, deve se seguir para todas as fases de educação até o 3º grau. E para que exista uma, vamos dizer assim, finalização dessa questão de cotas. Eu sei que isso não vai provavelmente existir em pouco tempo, mas creio que num trabalhar de que essas questões de desigualdade social, racial, isso venha a ter um fim, que todos tenham uma igualdade, possam ter acesso. Sei que nas políticas públicas isso vai demorar um pouco, mas a minha proposta seria mais para frente, não tanto agora, porque creio que o ensino médio seja uma base muito, deve-se ser, na verdade, muito pesada, ainda não é tanto. Então, para que cheguemos a essa percepção de que
a inclusão ela seja total, nós vamos ter que trabalhar um pouco mais. Então, essa unificação das disciplinas vai ter que ser trabalhada, e eu vou estar aqui hoje para poder contribuir um pouco mais com isso, e eu desejo à senhora e aos que já apresentou sucesso com relação a esse entendimento da interdisciplinaridade. Obrigado. Obrigada, professor. Hoje eu ressignifiquei muita coisa sobre o que é inclusão. Aprendi muito hoje com a prof. Clélia que, nossa, eu achava que eu já sabia alguma coisa, mas quando a gente escuta pessoas que, nossa, estão tão inspiradoras como vocês, a gente vê que a gente sabe o mínimo e tem muita coisa para aprender. E eu achei, nossa, muito interessante o teu material. É um livro que eu com certeza quero ler, porque eu trabalhei com criança com Down durante a minha formação. Eu era estagiária, né? E eu fazia esse auxílio para essa criança. E a gente percebia que o professor que estava lá na frente, que era formado na pedagogia, ele não tinha muito entendimento ali da parte de como trabalhar com essa criança de forma igual. Hoje a prof. Clélia falou umas coisas que você parte da criança que tem mais necessidade e leva para todo mundo, né? E então nossa, é muito interessante esse tipo de material para os professores da educação básica, né? Os professores lá da educação dos anos iniciais, partirem dessas ideias para que essa criança se sinta acolhida desde lá, para que ela consiga ter essa bagagem, tanto da matemática, quanto do português, quanto, né, dessas coisas que são tão fundamentais para a formação do indivíduo, para chegar lá no Fundamental 2, no ensino médio, já ter essa bagagem para aqueles que decidem continuar no ensino regular. Então, meus parabéns, nossa, excelente tema, e vai ajudar muito até nas minhas pesquisas, no meu TCC, e no que eu quero continuar estudando por aí. Obrigada. Obrigada, Naira. Eu espero que realmente possa contribuir um pouquinho aí para os seus estudos. Muito obrigada, então, professora Mônica. Agora, eu vou pedir um auxílio para o professor Marcos Silva Ramos, para, por favor, se o senhor puder anunciar o início do seu título, para que eu não incorra nenhuma gafe, por favor. Ok. Eu tenho 10 minutos, segundo o regulamento, não é? Do evento. Professor, eu penso, a Neumar Regiane não se encontra. Pelo que a gente tem identificado, acho que a professora Neumar não pôde comparecer. Então, a gente tem um tempinho um pouquinho maior. Tudo bem, mas eu quero cumprir o regulamento, é melhor, não é? Para que é melhor, para a gente poder ter paz entre todos nós, né? Uma unificação. Que a gente não podemos quebrar os protocolos, né? Eu quero agradecer, né? 5h38, eu vou aqui ver. Vou ficar atento. Nós estamos nesse 16º, nesta 16ª edição, não é, do EPREM, e eu desejo agradecer imensamente pela oportunidade de poder estar lançando esta obra. Eu vou deixar o link aqui também, começar já deixando para que vocês já comecem tendo acesso, deixei aqui no chat, e peço que vocês entrem, peço aos presentes que entrem, para poder acompanhar comigo na apresentação. E agradeço pela capacidade que vocês tiveram de entenderem a necessidade da inclusão, não apenas de alunos, mas de outras áreas de ensino, como a área da linguística, né? A linguística, eu acredito que seja necessária para todos, para todo docente. A linguística é a capacidade de o docente passar para o aluno a capacidade de que ele possa levar o aluno a fazer com que ele entenda o que ele mesmo está passando para eles, porque eu percebo que, e vocês devem também perceber, que quando se dá aula de matemática, por exemplo, é preciso que o professor saiba que o aluno está entendendo o que ele está dizendo. E o professor provavelmente entenda que isso deve ser entendido como um português perfeito, uma língua pátria perfeita.
é chamada de norma padrão culta, que eu defendo na minha obra, escrita por uma só pessoa, por isso que é um trabalho monográfico. Então, é como se ele entendesse que, se eu não falar um português claríssimo, o aluno não vai entender. Na verdade, não é isso. Não é? A proposta da linguística para o alunado médio, básico e médio, e assim por diante, a obra, na verdade, como a professora Luciana disse, ela tem um nome comprido. Por quê? Porque, na verdade, eu deixei como apenas a parte principal mais destacada, porque a linguística pode não ser uma ciência muito conhecida, por isso que eu coloquei de férias com Saussure. Então, Saussure é praticamente, ele é considerado, na verdade, praticamente não, ele é considerado como o pai da linguística moderna. Fernando Saussure é professor na Academia de Genebra, né? Ele é reconhecidíssimo nas universidades do nosso país como pai, né? Como esse pai da linguística. E eu digo assim, que ele o subtítulo da obra, né? Fernando Monguin de Saussure e a gramática normativa da língua portuguesa. As implicações, os desdobramentos e associações ao ensino pré- e pós-universitário. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a ideia do linguista é quebrar a ideia de que a norma culta ou a norma padrão, como eu digo aqui, né, gramática, na verdade, é a gramática normativa, ela não necessariamente precisa ser, digamos assim, colocada na cabeça do mestre para que ela possa ser passada para o aluno, e o aluno tem que responder daquilo que ele está passando. Em outras palavras, a gramática normativa ela não é obrigatoriamente necessária para que o docente seja nela totalmente regrado, é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando você falar uma palavra para o aluno de uma maneira que não esteja dentro da gramática normativa, ele entenda. A linguística tem essa preocupação, né, de que ela hoje não está totalmente integrada no ensino médio, infelizmente a ciência linguística não se encontra integrada, ela está dentro da norma, na verdade, da gramática normativa, ainda que os professores de língua portuguesa, principalmente, precisam, com os seus colegas na docência, terem a ideia de que esta ciência ela é aceitável. Eu vou dizer isso de modo prático. Por exemplo, quando o professor está dando a aula e ele começa a usar gírias, por exemplo, gírias da sua região, né? Geralmente ele fala gírias da sua região, ele fala a língua do professor, melhor dizendo, a língua do aluno, né? A língua do adolescente. O adolescente, ele, para poder ser visto como integrado, aceito diante da realidade onde ele se encontra, principalmente também dentro da sala de aula, ele fala uma linguagem própria. E o professor pode, por ter vergonha e por acreditar que não deve falar aquela língua, tomar a língua padrão culta, ou na verdade, ou o português normativo, né, da gramática, como a única forma de se comunicar. E ele vai e diz assim, olha, gente, eu quero dizer a vocês uma coisa, eu gostaria que a linguagem aqui, entre eu e vocês, ou entre vocês e eu, seja uma linguagem... Vamos maneirar, né? Vamos deixar esses vícios de linguagem, essa forma de vocês falarem de lado. Porque aqui não cabe isso, nós estamos na escola. Entendem? Então, a linguística serve para isso, para quebrar os padrões normativos e transformar a linguagem, que na verdade surgiu primeiro do que a escrita, num acesso e não no desacesso. E não numa barreira, e não numa condição de competitividade, digamos assim, onde só quem pode falar, onde só quem pode ser entendido, onde só quem pode ser aceito, é o professor que fala a língua normal que é citado nos manuais de língua portuguesa, a normativa padrão. Não. Então, toda a linguagem, ela é linguagem, ela faz parte da nossa estrutura de gramática e de matemática. Quando o professor de matemática fala uma expressão e os alunos entendem. Por quê?
Porque aquele grupo de alunos está integrado com o professor, não é que aquele grupo de alunos tenha mais acesso íntimo àquele professor. Entendem? Então, o que não consegue entender, o grupo que não consegue ter acesso cognitivo do que o professor está passando, na verdade é um grupo que não tem acesso íntimo, não tem proximidade com o professor. A linguagem que o professor fala, ele não é obrigado a falar um português perfeito, como eu já disse, mas geralmente ele faz o que pode para fazer ser entendido. E isso, na verdade, é o que a obra defende. Eu defendo nessa obra que ela não tem disciplina direcionada, e serve para todos os docentes de todas as áreas. Ela defende justamente essa habilidade que o professor tem de poder ter proximidade com os discentes, com os alunos. E ele obrigatoriamente precisa disso para manter, inclusive, o seu emprego. Às vezes ele fala e pensa, não, eu não estou falando a linguagem dos meus alunos. Aí, na ciência linguística, nessa capacidade que ele vai ter de entender que Saussure quebra e defende toda e qualquer condição de direcionamento de fala, ele vai ter sucesso na sua carreira. E o alunado vai dizer assim, nossa, esse professor é show, né? Esse professor é excelente. Por quê? Porque ele não está aqui para dizer. Se ele disser assim, por exemplo, aqui, por exemplo, nessa equação, tchá, tchá, corta tchá, tchá, com tchá, tchá, ele vai entender o que é o tchá, tchá. Ele vai entender a maneira direta do professor se comunicar. E quando chegar na coordenação, digamos que vamos dizer que um aluno, não é? Muito entendido da gramática, ele possa se dizer, o que é que está acontecendo com essa aula que o professor fala assim, tchá, tchá, você faz tchá, tchá com essa aqui, tchá, tchá desse lado, tchô, tchô desse outro lado, então o resultado está nisso. Vamos na coordenação dizer que o professor está dizendo essas expressões que não tem nada a ver. Quando, na verdade, aquele grupo não está querendo ter intimidade com o professor. Porque para toda expressividade do docente existe um significado. Não é que o grupo não está querendo que o professor dê aula, não é que o discente está condenando o professor. Na verdade, ele não, provavelmente, quando o professor não tem um entendimento assim abrangente da linguagem que a obra defende totalmente, essa condição de que ele tem essa habilidade de poder falar uma língua aceita, não é a língua portuguesa que é aceita. Né? A língua portuguesa ela não é a língua aceita. A língua aceita é a língua que todos entendem. Então, quando o grupo pode se levantar, esse grupo, eu sei que terminou meu tempo. Vou concluir. Quando aquele grupo, professora Luciana e todos, não tem condições de poder passar a ideia, aquele grupo, vamos dizer assim, chato, né? Entre aspas, que na verdade é o grupo que não entendeu que a língua ela não é padronizada dentro de uma obra. Quando aquele grupo não entende da parte do professor de matemática, que é a linguagem que deve ser entendida, é a linguagem da aceitação do conteúdo, ele vai ser prejudicado. Então, a obra ela é aberta, mais uma vez, já disse diversas vezes, e mais uma vez repito, para todos os docentes de matemática, e ela vai levar vocês a poderem aceitar a sua capacidade de fala. E vocês vão ter uma linguagem, é um livro fino, de 96 páginas, né, para não cansar vocês. Agora, o peso dele é que, na verdade, provavelmente, vocês talvez não consigam sustentar no começo. Mas, com outras leituras da ciência, eu desejo que vocês tenham sucesso na apreensão desta ciência magnífica, que é a ciência que explica a língua, que se chama linguística. Eu desejo uma boa tarde a todos. Estou aberto a perguntas para a obra que foi escrita. Tem 10 anos essa obra. Obrigado. Muito obrigada, professor, pela sua apresentação. E eu e a Gabi, a gente acabou rindo em um momento, porque
eu vou ter que... Fui convidada realmente a ler a obra, porque eu, como professora de didática, eu sempre falo para eles, por favor, não existe o corta-corta, existe o cancela, porque nós temos a obrigatoriedade do rigor em relação à matemática e até em todas as determinações. E isso que o senhor exemplifica é muito habitual. É muito habitual, principalmente na dificuldade que o professor possui na transposição didática. E na disciplina de matemática é frequente utilizar algumas expressões no intuito de não facilitar, mas de auxiliar o aluno em alguns entendimentos que a omissão, talvez, desse rigor passe a prejudicá-lo mais tarde. Então, sim, eu fui convidada a ler a sua obra, por isso que a gente deu uma risada enquanto o senhor estava apresentando. Mas muito obrigado, o senhor já disponibilizou também, né? E a palavra fica aberta, então, aos presentes. Quero dar os parabéns ao professor Marcos, realmente é de extrema importância discutir esse tema. A gente costuma dizer, eu não sou matemática, né? Sou pedagoga, mas como muitos anos aí de sala de aula, tanto para crianças quanto para jovens e adultos também. Na matemática, a gente costuma dizer assim, que se a criança ou a pessoa domina a língua e sabe interpretar, ela aprende matemática, né? Então, é muito importante a gente tratar dessas questões, como você mesmo tinha colocado, né, professor, da interdisciplinaridade. Então, parabéns aí pelo tema relevante, certamente vou ler sua obra também. Obrigada. Muito obrigada, então. Vamos fazer a última chamada, vamos verificar, talvez ela não tenha a professora Neomar Regiane Machado Albertoni. Nós teríamos a apresentação da obra dela, mas com certeza ela teve um imprevisto. Então, agradecer a todos que se disponibilizaram a ouvir as apresentações e também aos autores. Gostaria de solicitar, se vocês pudessem abrir os vídeos para a gente poder fazer um registro de imagem. O Eduardo também. Eduardo, seja bem-vindo. Alguém mais vai abrir? Vou tirar, então. Prontinho. Muito obrigada, então, a todos. Um bom descanso e amanhã retomamos as atividades. Esperamos todos novamente para continuarmos com as nossas discussões. Muito obrigada e boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, obrigado. Tchau, prof. Vou sair já, tá? Você vai encerrar? Você encerra a gravação? Uhum, deu encerro para todos. Então tá. Obrigada. Tchau. Até segunda. Até. Tchau, tchau. Ah, não dá, só para encerrar para mim. Então vou excluir o pessoal. Não, não dá. Por que não dá? Antes dava. Não tem, mas encerrar a gravação você consegue. Tô removendo as pessoas agora. Vou te remover. Tchau. Não. Ai, tem que encerrar a gravação.